você tem também que passar a faixa para o próximo, gostando ou não. Isso é liturgia, isso é democracia, isso é diplomacia. Você tem que ser forte, tem que ser homem para fazer isso. Consertar coisas ao modo dele, querendo ser o carpinteiro do universo. Mexeu com a cobra com a vara curta. Por acaso aconteceu uma desgraça e você não foi contratado. No caso, o presidente da República que perdeu. Aconteceu uma desgraça. Ele falou, o melhor para Bolsonaro seria ele ser preso. Porque assim, quem sabe ele sendo preso, ele passa por um castigo e ele se arrependa dos seus pecados e Deus tenha misericórdia da alma dele. E você deve estar falando, qual o pecado do cara? O cara não fez nada. Rapaz, eu não sou nem um lado nem outro, mas pecado todos nós temos, viu? E muitas vezes você passar por um problema, por uma perseguição, é porque em algum momento da sua vida você deu brecha, mexeu com a cobra com a vara curta. Então quando tiver ali acontecendo aí um monte de coisa, perseguição política, um monte de coisa, injustiça, você acha que está sendo injustiçado, o cara não vigiou, ou o cara cutucou cobra com a vara curta, viu? Ou seja, é melhor você se prevenir do que se arremediar depois. A minha opinião é que esse Bolsonaro aí, cara, eu não sei se ele fez tudo que estão falando que ele fez, mas algum pecado ele tem, viu? Alguma brecha ele deu, foi ingênuo em alguma coisa, ou foi arrogante em outras, a ponto de os caras conduzir ele a entrar numa armadilha. É assim, pra você estar numa dessa que o Bolsonaro tá aí, ou realmente ele cometeu os crimes que estão dizendo que ele cometeu, ou se ele não cometeu, que aparentemente ele não cometeu, dá a impressão de que não, né? Mas pra ele estar numa dessa com tanta gente poderosa em cima, é porque em algum momento ele peitou quem não devia. Por exemplo, um presidente da República, por mais que seja um cargo de alto escalão, ele é um funcionário público e ele tem que obedecer às regras. Não importa se a eleição que ele perdeu foi lícita ou ilícita, se foi justa ou injusta, isso não importa. O que você tem que ver é que naquele momento ali estava acabando a função dele, na qual ele foi eleito. E o que ele tinha que fazer era só isso. Não tem que mexer. O que eu vou fazer? Porque agora o outro cara vai comandar. Não importa, isso não depende dele. É só um funcionário, como se fosse contratado. E acabou o tempo. Acabou o tempo, você tem que ir embora. Se você ganha uma eleição, você está sendo contratado ali para um serviço público durante 4 anos. Você foi contratado por um patrão, por um sistema. Você tem que obedecer isso. Se no final dos 4 anos você não ganhou a eleição, não cabe a você fazer esse julgamento. Não cabe a você questionar o porquê não renovar o seu contrato. Se contratar outro cara no seu lugar de maneira ilícita, você pode pensar o que você quiser. O pensamento é livre. Você pode pensar o que você quiser, você pode chegar à conclusão que você quiser, mas se você não tem prova do que realmente aconteceu, você tem que fazer o quê? Sei que no caso do Bolsonaro ali sempre joguei dentro das 4 linhas. Já que você jogou dentro das 4 linhas da Constituição, então cumpra apenas os seus 4 anos de mandato. Aperte a mão de quem tiver que apertar a mão, porque Deus conhece o seu coração, e segue o seu caminho. Se você for ter uma outra oportunidade, se tiver que acontecer com você, de você voltar, você vai voltar, e vai voltar melhor. Mas você foi contratado para 4 anos, aí só porque não renovaram o seu contrato para mais 4, você discorda da seleção, da maneira que foi, da maneira que escolheram outro candidato à vaga e não você discorda, e você quer agir para poder mudar o resultado, para poder em forma de protesto, então bancar uma de durão, por exemplo, de não entregar faixa, esse negócio todo. Porque esse negócio de entregar faixa ou não entregar faixa não vai mudar o resultado. Entregar a faixa faz parte do final do seu mandato. Você tem que entregar a faixa. Isso faz parte de quando finaliza o seu mandato, você passar a faixa
para o seu sucessor. Ó, observe o seguinte, o presidente da República, no caso o Jair Bolsonaro ali, quando ele viu que estava batendo de frente com o sistema ali e teve muito tempo para ele simplesmente cumprir o seu papel, ser o melhor presidente que ele pudesse. E talvez ele tenha tentado ser, mas você tem que ver o seguinte, qualquer cargo público, executivo ou não, você está ali sendo um funcionário público para governar por 4 anos. Você imagina que essa função de presidente da República por 4 anos seja semelhante a um contrato de trabalho de 4 anos. Quando terminar o contrato de trabalho, o seu contrato pode ser renovado ou não. Se você estivesse trabalhando numa empresa, seja ela pequena ou grande, mas no caso, uma empresa grande como é o Estado, você é presidente, você tem um contrato ali que o eleitor e que o sistema te deu, que não é só o eleitor, a eleição tem que ser validada por um sistema, pelo Estado. Você tem que ser contratado pelo Estado, mas tem que passar pelo crivo de um sistema. Quando terminar o teu contrato na empresa de 4 anos, você espera o quê? Você gostaria de ser renovado, caso você tenha feito um bom trabalho. Dentro de você fala, não, se renovar esse contrato para mim, tá ótimo, eu vou, esse é o trabalho da minha vida, eu vou dar o melhor de mim para fazer mais 4 anos de contrato. Porque é só 4 anos. Aí você vai passar pelo processo de ser contratado, de renovar o seu contrato para os próximos 4 anos. Se você, por acaso, acontecer uma desgraça e você não for contratado, no caso o presidente da República que perdeu, aconteceu uma desgraça, fui injustiçado, eu achei que eu ia ser eleito, independente de que esse processo foi lícito ou ilícito, independente de que você acha que foi injustiçado ou não, o seu papel ali é cumprir os seus 4 anos, passar a faixa para o próximo, independente de como foi contratado o próximo. Isso não cabe a você. Isso não depende de você, não cabe a você. Você é apenas um funcionário em final de contrato. Você tem que cumprir o seu contrato, passar a faixa. O cara vai dizer assim, igual o Bolsonaro falou, eu não passo a faixa para ladrão, mas não é isso que está em questão. Passar a faixa faz parte da liturgia do cargo, do seu último dia de governo, de passar a faixa para o seu adversário, para aquele que ganhou, passar a faixa para aquele que foi escolhido e que foi validado ali o contrato de trabalho dele, que começa ali. E é a liturgia do seu cargo, tanto como você recebeu a faixa de alguém, que se você gostava ou não daquele que te entregou a faixa quando você começou, você tem também que passar a faixa para o próximo, gostando ou não. Isso é liturgia, isso é democracia, isso é diplomacia. Você tem que ser forte, tem que ser homem para fazer isso. Então, o que está acontecendo com o Bolsonaro é exatamente coisa que ele cavou. Estou querendo consertar coisas ao modo dele, querendo ser o carpinteiro do universo. E não é assim. Quando você querer ser o carpinteiro do universo, o presidente da República, volto a repetir, é só um funcionário que foi contratado ali por 4 anos, validado por um sistema. E ele tem que cumprir as suas funções ali, as suas prerrogativas, e parar de ficar criando coisinhas, inventando coisinhas. Se o mesmo sistema que te contratou e validou o seu contrato 4 anos atrás não quiser validar a sua renovação, você tem que aceitar, cumprir todas as ordens judiciais ali. Porque se você tiver que voltar, você vai voltar. Mas você tem que validar isso, inclusive passar a faixa também. Você tem que passar a faixa. Não depende de você julgar se o cara que vai te suceder, se o próximo presidente que está entrando, se ele é digno ou indigno de receber a faixa da sua mão. Afinal de contas, a faixa não é sua. A faixa é do presidente atual. Acabou o seu mandato, você tem que passar para alguém, independente de você concorde ou não com esse alguém que está entrando. Então, eu acho que o que está acontecendo com o Bolsonaro é muita arrogância da parte dele, muitas vezes, e pecado também, né? Somos pecadores imundos, viu? Somos pecadores imundos. E alguns pecados a gente começa a pagar muito antes do que a gente gostaria. Outros ficam para depois. E aí que é pior, viu?